Sejam bem-vindos ao canal Dan Champions e eu sou Dan Torres. Continuando a série Execução Perfeita, o exercício que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é panturrilha horizontal máquina. Não é todas as academias que tem, mas você vai encontrar em diversas academias de rede e também academias que não são de rede. Alguns pontos importantes para explicar para vocês é assim. Panturrilha. O que se entende por panturrilha? Panturrilha, o modo correto de falar, em termos científicos, é tríceps sural. Por que tríceps sural? Tri de 3 cabeças, 3 músculos, sural, porque é na região da panturrilha. Então, vamos lá. Quais são, deixa eu ver aqui um pouco mais próximo. Quais são os músculos do tríceps sural? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o sóleo, que ele vai dessa parte aqui do calcanhar do lado até aqui em cima, passando por dentro do gastrocnêmio. Então não dá para ver uma boa parte dele. E aqui é o tendão calcâneo, né? O famoso calcanhar de Aquiles, que ele vai daqui até aqui. Só que o sóleo, ele passa aqui pela lateral e por baixo do tendão. E continua por dentro aqui, abaixo do gastrocnêmio e também na lateral. Então, ele é um músculo até maior que o gastrocnêmio. E muita gente não sabe disso. Ok, aqui é o gastrocnêmio, né? Também conhecido como panturrilha, mas panturrilha é o conjunto dos 3 aí que eu te falei, que é o tríceps sural. O gastrocnêmio, ele é dividido em porção medial, que é essa porção aqui. Por isso que fala gêmeos, né? Porque eles são gêmeos, são muito parecidos. Então aqui porção medial e aqui a porção lateral. Então são 3 músculos. Então eu até brinco com os meus colegas, né? Principalmente os professores de musculação, personal trainer. Eu falo, pessoal, vocês sabiam que nós temos 2 tríceps? Temos 2 grupamentos musculares que são tríceps? Eles falam, não, o tríceps é só que tem 3 cabeças. Eu falo, mas vocês esqueceram do tríceps sural, né? Muito bem, curiosidades à parte. Outro ponto importante é assim, quando nós trabalhamos todos os exercícios que trabalham o gastrocnêmio, a gente também trabalha o sóleo. E todos os exercícios que trabalham o sóleo, a gente também trabalha o gastrocnêmio. A diferença é que podemos dar mais ênfase no gastrocnêmio ou mais ênfase no sóleo. Nesse caso aqui, a ênfase é no gastrocnêmio. Tá? E qual é a regrinha para você saber se a ênfase vai ser mais nos gastrocnêmios ou mais nos sólios? Todos os exercícios que a gente faz flexão plantar, desde que os joelhos estejam estendidos, você trabalha gastrocnêmio. Então vamos supor, na panturrilha vertical eu vou ficar nessa posição. Eu não estou em pé, mas eu estou com o joelho estendido, empurrando. Então é gastrocnêmio. Sempre quando a perna está estendida. Agora, quando ocorre uma flexão de joelho, que aí no caso é a máquina de sóleo, quando eu tenho a flexão de joelho e ocorre a flexão plantar, nesse caso trabalha-se mais o sóleo. Tá? Então essa fica a dica para vocês. Muito bem. Mais uma curiosidade interessante. Vocês sabiam que o nosso... Assim, vou explicar de um jeito para vocês mais fácil. Nós temos o coração e tem um músculo, ou melhor, 2, que são conhecidos como o nosso segundo coração. E exatamente eles, o gastrocnêmio e sóleo. Por quê? Quando o sangue venoso sobe pelas artérias e veias, depois, obviamente, ele tem que descer. Quando ele desce, ele tem que subir. E o músculo que mais ejeta e projeta o sangue de volta para todo o sistema superior são os gastrocnêmios e sóleo. Então olha só que interessante, nosso segundo coração. Por isso que é muito importante
nós trabalharmos os gastrocnêmios e os sólios para nós termos uma melhor irrigação e circulação sanguínea, evitando algumas doenças. Portanto, vamos lá. Antes de começar o exercício, calçado adequado. Então, ó, esse calçado ele é próprio para treino de pernas em geral, e isso inclui também gastrocnêmio, sólio, porque o solado dele é bem fininho, então eu tenho bastante estabilidade lateral. Quando é um treino de passeio, eu posso ter o risco de torcer o tornozelo ou machucar. E quando é treino de passeio, geralmente a ponta dele é mais bicuda. E aí tem mais chance de eu fazer isso aqui, ó, ou seja, levantar o calcanhar em todos os exercícios de agachamento. Ah, Dan, não tenho um tênis assim, só tenho de passeio. Faça descalço. Você vai fazer, vamos supor, que eu vou mostrar agora para vocês, panturrilha horizontal máquina, faça descalço. Vai fazer agachamento, não está com tênis apropriado? Faça descalço. A estabilidade descalço, para ser bem sincero, é até um pouco maior do que um tênis propício para treino de pernas. Muito bem, vamos lá. Primeira coisa, ajuste do encosto. Então, se eu coloco muito atrás, e o ajuste do encosto é sempre de acordo com a altura da pessoa. Se eu coloco muito atrás, ó, eu não consigo, ó, fazer a flexão plantar e depois a dorsoflexão. Se eu coloco muito à frente, até dá para fazer, mas fica um pouco mais confortável que você tem que empurrar para depois fazer. Eu prefiro já colocar uma distância um pouco menor do que as minhas pernas. Então, ó, aqui, ó, é só fazer isso aqui, já está certinho. Muito bem. Apoia toda a lombar aqui no encosto. Aqui, ó, tem as manoplas laterais, tanto do lado esquerdo como direito. Você vai apoiar as manoplas e você vai fazer força com as mãos para cima, porque aí você consegue encaixar tanto as coxas, glúteo, como o quadril e lombar no banco e no encosto. Muito bem, posição dos pés. Uma coisa importante é a largura. Muito largo não é indicado, tá? Não é o ideal. O ideal é na largura do seu quadril, ou um pouco mais fechado, ou até mesmo junto. Totalmente junto. O que vai mudar? Vai mudar que, de acordo com a largura dos pés, vai ativar um pouco mais determinadas fibras do que outras. Por isso que é importante você variar. Você pode, em um treino, fazer com os pés juntos, o outro um pouquinho mais afastado e o outro mais afastado na largura do quadril. Outra coisa importante é simetria. Então, ó, eu não posso botar um pé aqui, o outro lá do outro lado. Tá vendo? Ó? Tá errado. Ou vice-versa. Porque o que vai acontecer? Nesse caso, como essa perna está mais centralizada ao meu eixo, eu vou acabar fazendo mais força na panturrilha, e no gastrocnêmio e no sólio direito. E aqui vai ficar desproporcional a musculatura. Outra coisa, não pode ser um pé aqui, o outro mais em cima, vice-versa. Senão, pode ocorrer a mesma coisa. Outro ponto importante. Não é para você apoiar a ponta dos pés, senão vai ficar extremamente desconfortável, vai doer os seus dedos, pode até machucar. E também não é para apoiar o meio do pé, porque senão você perde em amplitude de movimento, ó, que a amplitude é menor. Qual que é o ideal? O ideal é você apoiar, ó, faz de conta que aqui é o meu pé. Aqui são os dedos, aqui é o dedão. Você vai apoiar nessa região aqui, ó. Nessa região é o ponto onde tem mais força e consegue ter uma ótima amplitude. Então, ó, no meu caso, ó, seria aqui, ó, aqui tá perfeito. Porque aí eu consigo ter bastante dorsoflexão, ou seja, extensão do gastrocnêmio, e aqui eu tenho flexão do gastrocnêmio, ou flexão plantar, como preferir, ou dorsoflexão, como preferir.
Muito bem. Outra dica que eu dou é você fazer uma leve, quer ver, ó, vem aqui no meu pé bem próximo, uma leve abdução, ou seja, as pontas voltadas um pouco para fora, porque você vai pegar nessa parte aqui do pé, né? Imagina que aqui é o meu pé, né? Então eu estou um pouquinho inclinado aqui, vai pegar nessa parte aqui que é onde a gente tem uma maior precisão e um pouquinho ainda mais de força. Muito bem. Outra coisa, joelhos totalmente estendidos. Quanto mais joelhos estendidos, maior o trabalho para gastrocnêmio e menos para sório. Se você flexionar um pouco, continua ainda sendo mais para gastrocnêmio, mas aí começa a ativar muito sório. E aí, aquela coisa que eu te falei, quanto maior flexão de joelhos, maior trabalho sório. Essa máquina ela foi feita para trabalhar com mais ênfase em gastrocnêmios. Muito bem. Postura reta, não é para curvar a coluna, ficar assim, ó, né? Postura reta, elegante, né? Abre o peitoral, olhar para frente. Você até pode olhar para baixo, mas você tem que estar com o peitoral aberto e a coluna ereta. Muito bem, vamos lá. Faça a... Agora vamos falar de amplitude de movimento. Faça a dorsoflexão até onde você conseguir. E faça a flexão plantar, até o máximo que você conseguir. Tá vendo? Outra coisa é você, eu sempre falo em todos os vídeos, cadência de movimento. Então não é para fazer assim, ó. Então, 1 a 2 segundos fase concêntrica, 3 a 4 segundos fase excêntrica. Às vezes eu faço até 5 segundos, pessoal. Então a cadência é muito importante, juntamente com a amplitude que eu acabei de falar. Muito bem, agora vamos para as dicas do Dan. E esse vídeo é sensacional, pessoal. Sabe por quê? Tem 5 dicas do Dan. Na falta de 1 a 5. Vamos lá, primeira. Ao final da fase concêntrica, você faz um pico de contração de 2 segundos, 2 a 3 segundos. Porque aqui o meu músculo vai entrar em insuficiência ativa. Quanto mais insuficiência ativa, melhores os resultados de ativação muscular, consequentemente melhores os resultados de hipertrofia. Na volta, você volta tudo, certo? Só que aí você joga o pé um pouquinho para trás. Isso se você não tiver encurtamento nos músculos dos gastrocnêmios e sóleo. Senão você pode ter um rompimento de um desses dois músculos. Principalmente quando ocorre nos gastrocnêmios. Então, ó, subi tudo, pico de contração 2 segundos, voltei tudo. Ó, meu pé parou aqui, certo? Mas eu vou forçar um pouquinho mais, ó. Tá vendo? Aqui eu tô hiperestendendo os gastrocnêmios, hiperestendendo os pés. E isso faz com que eu tenha um máximo de alongamento. Aí nós entramos na insuficiência passiva. Ou seja, eu não consigo fazer um movimento de forma excêntrica maior que esse. E também gera melhores resultados, igual eu falei anteriormente. Tá? Muito bem. Outra dica que eu vou dar aqui para vocês é assim. Os meus pés estão um pouquinho abduzidos, certo? Os joelhos, automaticamente, sempre os joelhos ficam parados. Só que vocês podem ver que o pé, vem aqui um pouco mais próximo. Vocês podem ver que os meus pés, eles acabam indo um pouquinho para a diagonal, ó. Eles não vão totalmente reto, ó. Quer ver, ó? Eles vão um pouquinho assim na diagonal para fora, todos os dois. Tem um jeito de você promover um encurtamento maior, um encurtamento ainda maior na fase concêntrica. Que aí entra ainda mais insuficiência ativa, que é isso aqui, ó. Eu vou forçar ele para ir para frente, ó.
Ó, em vez de... Eu vou fazer de um jeito exagerado pra vocês entenderem, ó. Em vez de eu jogar mais pra fora, eu vou forçar ele pra dentro, reto, ó. Pra dentro, mas não pra dentro assim, lógico. Então, ó. Tá vendo? Eu forço ele pra frente, pra reto. Isso ativa ainda mais e faz um encurtamento ainda maior do gastrocnêmio. Muito bem. Deixe-me ver se tem mais alguma dica para vocês. Ah, lembrei. A ciência já comprovou que... Vem um pouquinho mais perto aqui. Se você fizer tanto exercício para gastrocnêmios ou sólios, se você fizer com abdução e também fazer com adução dos pés, você acaba ativando um pouco mais outras fibras desses músculos. Então, é uma variação super importante para você ter melhores resultados e obter ainda mais hipertrofia, tanto nos gastrocnêmios como nos sólidos. Então, pessoal, tem exercícios que vocês vão fazer reto, aí pega um outro dia, faz com os pés abduzidos, pega um outro dia, faz com os pés aduzidos. Ou, uma outra dica, que fica até mais fácil para você lembrar, eu fiz no último treino de jeito ou de outro, agora já não lembro mais. A primeira série, a primeira e a segunda série, você faz retinho. A terceira série você faz com os pés abduzidos. E a quarta e última série você faz com os pés aduzidos. Ah, pessoal, eu acabei falando as dicas, né? Que são um total de 5 dicas. Acabei não falando o número delas, mas só para relembrar, ainda tem a quinta, tá? Que eu vou falar já já. Mas só para relembrar, então, uma das dicas é, quando você for fazer a fase concêntrica, você forçar o pé para frente e não um pouquinho para diagonal, como é o modo mais comum de se fazer a flexão plantar. A outra coisa, eu falei que é bom você alterar, fazer com pés abduzidos, a ponta dos pés abduzidas e aduzidas. A outra dica que eu dei, pico de contração de 2 segundos na fase concêntrica e na fase excêntrica fazer quando você chegar aqui no final, você fazer um pouco mais de dorsoflexão, ou seja, você traz o pé indo um pouco para trás de forma proposital, para ver um alongamento maior dos gastrocnêmios. Insuficiência passiva e aqui insuficiência ativa. Agora vamos para a quinta dica, que essa é monstro também, viu? A quinta dica não poderia deixar de ser outra, é vocês fazerem, assim, depois que vocês treinarem até a falha, vocês fazerem repetições parciais. Essa é a quinta dica. Então, ó, aqui eu tô fazendo, né, tal. Aí vamos supor, falhei, né? Falhei. Aí o que eu vou fazer? Eu faço repetições parciais, ó. E mais rápido, tá? Ó, curtinho. Até que vai chegar uma hora, pessoal, ó, parou, daqui não sai mais nada. Muito bem. Então, 5 dicas. 5 dicas do Dan. Vocês não vão ver isso em nenhum vídeo do YouTube. Todas essas explicações que eu dei, muito antes de eu começar a fazer o exercício, né? Várias explicações super interessantes com relação aos gastrocnêmios sólidos e toda a execução correta dos exercícios e mais 5 dicas do Dan. Então, pessoal, fala aí, vai. Mereço que você se inscreva no canal, deixe o seu like para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Também ative o sininho do YouTube para vocês ficarem sempre dentro das novidades que eu preparo para todos vocês. E já sabem, né? Vamos que vamos? Vamos para cima?